Olá, turma! Como vocês estão, alunos do terceiro ano? Estão bem? Hoje estão num dia verde, vermelho ou amarelo? Nós aprendemos com a Prof. Carol a dominar e também a saber o que estamos sentindo através das cores do semáforo das emoções, né? Vocês lembram que ela falou na nossa webconferência sobre esse assunto? Mas o que é importante nós sabermos, né, gente? Que nem todos os dias nós estamos no vermelho, claro que não. Nem todos os dias também estamos no verde. E nem todos os dias vamos estar no amarelo. Então, nós sentimos diversas emoções. Mas tem alguma que é mais importante? Ou tem outra que não é legal sentir? Não. Todas as emoções nós devemos sentir, afinal somos seres humanos, né? Basta nós acharmos um jeitinho de lidar com todas da melhor forma, certo? Muito bem, então, gente, na aula passada nós aprendemos sobre o substantivo no grau diminutivo. É quando nós queremos utilizar um substantivo para representar diminuição de tamanho, um carinho ou desprezo. Como que nós fazemos com esse substantivo para representar isso, então? Nós podemos utilizar o grau diminutivo do substantivo com adjetivos, que são aquelas palavras que indicam características e qualidades de um ser, no caso aqui do diminutivo, características, né? Pequeno, pequena, minúsculo e minúscula são os adjetivos que nós podemos utilizar acompanhados do substantivo que vão indicar diminuição de tamanho, ou seja, eles vão estar no grau diminutivo quando nós utilizarmos essas palavrinhas aqui, que são os adjetivos. Também podemos classificar um substantivo como diminutivo com terminações. Terminações inho, inha, zinho, zinha, eco e ebre. Não só utilizamos o substantivo para indicar diminuição de tamanho, ou seja, dizer que ele é pequenininho, mas também usamos o substantivo no diminutivo para representar carinho e desprezo, como nós vimos exemplos na aula passada, né? Carinho, mãezinha, e desprezo, jornaleco, casebre, timinho, e outros exemplos que a gente viu, certo? Vamos à correção, então. A questão de número 1 estava pedindo para vocês lerem o texto e responder as questões, certo? Então, eu acredito que vocês leram o texto que falava sobre o gato, o animal que era caçador, e que era para encontrar alguns passatempos que o agradavam, para manter entretido, e fazendo um comércio, né? Uma propaganda para dizer aonde encontrar brinquedos para o seu gato e felino. Então, na questão da letra A, está pedindo para vocês, ou pedia, né? Sublinhe no texto o adjetivo que se relaciona ao substantivo animal. Ou seja, adjetivo que se relaciona com o animal. Aonde que nós encontramos? Na primeira linha, na primeira frase. Ó, não esqueça que o gato é um animal caçador por natureza, ou seja, é uma característica que está sendo dada para o substantivo animal, certo? Então, letra B. Agora, circule os dois adjetivos que indicam tamanho. Agora sim, quais são os adjetivos que indicam tamanho? Pequenos e pequeno. Temos dois adjetivos, ok? Na letra C, os adjetivos que você circulou se relacionaram a quais substantivos? Então, esses dois adjetivos aqui. Esse, pequenos, nós temos na frase aqui. Em qualquer loja de animais, há uma variedade de pequenos brinquedos. Então, esse adjetivo pequenos está relacionado ao substantivo brinquedos, que está indicando que os brinquedos são pequenos. Então, nós vamos colocar aqui o pequenos aos brinquedos. Aí continua a frase, que vão distrair seu pequeno felino. Agora, a diminuição de tamanho é para o felino, com um adjetivo pequeno na frente, certo? Então, os adjetivos que nós circulamos se referem e se relacionam aos substantivos brinquedos e felino. Questão da letra D. Você
Como você escreveria esses dois substantivos sem usar o adjetivo que indica tamanho? Ou seja, nós teríamos que usar com terminação, né? Então, brinquedos ficaria como com terminação? Brinquedinhos. E felino? Felininho, certo? Então, aqui está de novo a explicação. Eu espero que vocês sublinharam, porque isso é bem importante para vocês, né? É um resuminho do nosso assunto. Número 2. Identifique a forma do grau diminutivo dos substantivos usando esse código. Então, nós vamos colocar 1 substantivo mais terminação e 2 substantivo mais artigo. Então, confere lá se você acertou. Primeiro, boca minúscula. Número 2, substantivo mais adjetivo. Lugar pequeno. Número 2, substantivo mais adjetivo. Boca enorme. Nós temos um substantivo que está no diminutivo? Não, né? Boca enorme não está no diminutivo, está no aumentativo. Então, não usamos. Grande lugar também está no aumentativo. Será o nosso próximo assunto. Bocarra. Bocarra é uma boca grande. Não está no diminutivo também. Lugarejo. Lugarejo é um lugar pequeno, mas com desprezo. Então, terminação ejo, lembram? Número 1, substantivo mais terminação. Boquinha, substantivo mais terminação. Número 1. Lugar imenso. Não está classificado no grau diminutivo, é aumentativo, então não vamos colocar nenhum número para ele. Certo, gente? Colocaram lá certinho para vocês? Se não, corrijam para deixar tudo bonitinho, tá? Tudo certinho aí para vocês também. A questão de número 3, releia este quadrinho. Um lindo gatinho. Letra A, copie o substantivo que está no diminutivo. Qual é o substantivo no diminutivo? Gatinho. Letra B, o diminutivo foi usado para indicar carinho ou diminuição de tamanho. Ele foi usado para indicar carinho, porque não é um gatinho pequenininho, ó, ele é quase do tamanho da Magali. Então, ele não é pequeno, ele não foi indicado como diminuição de tamanho, e sim de carinho, né? Ela ficou toda feliz com o gatinho, como a gente viu lá na história em quadrinho. Muito bem, gente, nós temos aqui ainda nessa fala da Magali mais um adjetivo, ó, lindo. Olha só que legal, nós temos que é artigo, lembram? Lindo, adjetivo, que é uma característica ou uma qualidade do substantivo. E nós temos também o gatinho, que é um gato no grau diminutivo, que está indicando carinho. Nossa, quanta coisa a gente já sabe da frase, né? Ah, e ainda temos aqui, ó, ponto de exclamação, que indica surpresa, emoção, intensidade, né? Ó, quanta coisa vocês já sabem. Questão de número 4. Nós tínhamos que escrever os substantivos no grau diminutivo usando uma dessas terminações. Inho, inha ou zinho, zinha. Então, nós temos aqui uma cadeira, um balde e um anel. Vamos ver como ficou. Cadeira, cadeirinha. Balde, baldinho. E anel, anelzinho. Então, olha só. Alguns substantivos nós colocamos terminação inha, inho. Outras nós colocamos zinho, acrescentamos um Z ali no final, né? Já vamos falar sobre essas terminações aqui. A questão de número 5. Escreva o diminutivo desse substantivo nas duas formas, com adjetivo e com terminação. Como no exemplo, né? Bola, bola pequena ou bola minúscula, bolinha. Agora vamos para placa. Então, poderia ficar assim. Placa, placa pequena ou minúscula com adjetivo, né? Ou plaquinha com terminação. Xícara, xícara pequena ou minúscula com adjetivo. Xicrinha, que é o uso popular, né?
E a xicarazinha, que é o uso culto. O que quer dizer isso, prof? Que na língua portuguesa existem variações regionais de vocabulário e realmente as pessoas acabam chamando a mesma coisa de diversas formas. Não tem como a gente dizer que está errado, então por isso nós chamamos de uso mais popular. Xicrinha, claro, depende da palavra, né, gente? Nós não podemos falar uma palavra totalmente errado e dizer que é uso mais popular. Também não, né? A língua portuguesa estuda alguns casos, então xicrinha é um deles. Xicrinha é o uso mais popular e xicarazinha é o uso culto, é como se fosse uma linguagem formal, tá bom? Lembram da linguagem formal e informal? Isso mesmo. Esquina da poesia. Dorme quieto, meu reizinho. Os dragões com a boca enorme estão comendo os sapatos dos meninos que não dormem. Temos alguns substantivos no diminutivo aqui? Sim. Temos o reizinho. Temos mais algum? Não, né? Nós temos só um no aumentativo, mas esse é um caso para nossa próxima aula. Continuamos então. Vamos para o assunto de hoje. Vamos lá então. Ortografia, inho, inha e zinho, zinha. Como nós aprendemos a colocar o substantivo no grau diminutivo e com terminação, então em alguns substantivos nós queremos colocar com terminação e vamos utilizar os sufixos. O que é sufixo, prof? É a sílaba final, como no caso inho, inha, zinho, zinha, que vai indicar a diminuição de tamanho do seu substantivo. Tá? Por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo aqui. O prof vai escrever aqui, bola, bola. Aí eu quero passar para o diminutivo, então eu vou acrescentar o sufixo inha. Ó, vou tirar o a e vou escrever bolinha. Isso aqui, gente, o inha, nós chamamos de sufixo, ou seja, ele faz a terminação de uma palavra, é a sílaba final, que vai indicar o diminutivo de um substantivo, tá? Então, essas terminações aqui a gente chama de sufixo, beleza? Uma palavra nova aí para o vocabulário de vocês. Vamos lá, então. O que vocês irão fazer hoje? Vão escrever o nome desses objetos no diminutivo, certo? Sem antes olharmos as regrinhas lá embaixo. Escrevam como vocês imaginam que esses objetos aqui ficarão no grau diminutivo. Nós temos uma mesa, um pincel e um fogão, tá? Então, escrevam esses substantivos no diminutivo. Agora, a questão de número 1. Leia a parlenda. Então, vocês vão ler a parlenda. Terra tira. Põe tijolo e terra tira. Para fazer uma casinha. Para bonequinha Bartira morar com sua mãezinha. Essa é uma parlenda da tradição popular. E a questão da letra A pede para você sublinhar os substantivos que estão no diminutivo. Então, vocês vão sublinhar aqui. E letra B, por que mãezinha é escrito com Z e casinha é escrito com S? Por que será, gente? Vamos entender, então? Olha só, aqui esse quadrinho verde vai explicar para nós o porquê dessa diferença. Por que nós temos substantivos que têm terminaçãozinha com Z e temos substantivos que têm terminaçãozinha com S? Então, olha só. De modo geral, o diminutivo é formado por inho ou inha. Exemplos, potinho, janelinha. Geralmente, quando o substantivo termina com vogal, nós acrescentamos inho, inha. Não é sempre, né? Então a prof não pode dizer que é uma regra da língua portuguesa, mas geralmente é assim, tá? Quando termina com vogal, nós acrescentamos inho, inha. Quando o substantivo tem a letra S na palavra final, essa letra é mantida e acrescenta-se inho ou inha. Exemplo, casa, casinha. Isso mesmo, gente. Eu vou dar um outro exemplo para vocês conseguirem entender. Então, quando um substantivo terminar com a letra S,
nós vamos acrescentar para essa palavra a terminação ou o sufixo inha ou inho. Olha só, por exemplo, o substantivo lápis. 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 Terminou com a letra S. E eu preciso passar para o diminutivo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever novamente a palavra. E como aqui a regrinha disse para mim, eu vou acrescentar a terminação ou o sufixo inho. Então, ficou lapisinho. E assim, eu tenho S e não Z, porque o zinho tem som de Z. Mas como a minha palavra, o meu substantivo, terminou com a letra S, não é Z, é a letra S que permanece e eu só acrescento a terminação inho, tá? Então, vamos retomar. Quando eu precisar passar o meu substantivo para o diminutivo com terminação e ele tiver a letra S na sílaba final, isso quer dizer o quê? Mas, prof, ó, casa não termina com a letra S, ela tem na última sílaba. E é isso mesmo. Então, o S pode estar ou no final da palavra ou na última sílaba. No caso de casa, tá? Então, nem sempre ele precisa estar no final. Ele tem que estar na sílaba final, tá bom? Para vocês acrescentarem o inho ou inha e permanecer com a letra S na palavra, tá bom? Muito bem, gente. Vamos continuar, então? Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui da letra S. Por exemplo, gente, a palavra conversa. Então, nós temos aqui conversa. Conversa. Ó, com uma sílaba, certo? Versa. A sílaba final é sa. Conversa. Eu preciso passar esse substantivo para o diminutivo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar. Vai ficar conversinha. Faltou espaço para a prof aqui, né? A palavra é grande. Então, olha o que a prof fez. Eu tirei a vogal A e no lugar dela eu acrescentei o sufixo inha. Mas o S, vocês viram que permaneceu aqui, certo? Então, quando ele é o último da sílaba final, nós só acrescentamos o sufixo inho ou inha. Quando ele está acrescido de uma vogal, ou quando ele está acompanhado de uma vogal, nós vamos tirar a vogal e vamos acrescentar o sufixo, mas ele permanece ali, tá bom? Ok, vamos lá então, continuando. A última regrinha aqui para nós entendermos então. Em alguns casos, o diminutivo é formado por zinho ou zinha, quando o substantivo não tem a letra S no final, não tem a letra S na sílaba final. Exemplo, mãe, substantivo no grau diminutivo, mãezinha. Então, assim, gente, não tem uma regra exatamente para sabermos quando é zinha, tá? Com Z. Mas nós sabemos que quando tem S no final, ela continua e é com S. Já o inho, inha, nós temos também uma base de que quando, nem sempre, mas a maioria das vezes, quando termina com vogal, nós só vamos acrescentar inho, inha também, certo? E em alguns casos, que esse nós vamos ter que praticar, conhecer e reescrever várias vezes, para sabermos quando é zinha. Por exemplo, o substantivo cor termina com R, não termina com S. Então, eu vou colocar o quê? Corinha? Não, né? O substantivo no diminutivo não é corinha. Então, eu já posso imaginar, logicamente, que eu vou ter que colocar o zinha, porque não termina com S. Então, eu vou colocar corzinha, certo? Ó, zinha. Tem palavras que nós vamos ter que utilizar o raciocínio lógico, né? Por exemplo, a palavra mãe. Eu poderia colocar mãezinha,
com S ou mãezinha com Z. Mas eu posso imaginar, opa, não tem a letra S aqui no final. Então, logicamente, é a letra Z, ok? Espero que a prof tenha ajudado vocês com algumas dicas, então. Depois disso, então, vocês irão realizar a questão 2, sublinhar a forma correta do substantivo no diminutivo. Aqui está ela e vocês vão sublinhar. Peso, pezinho com S ou pezinho com Z. E assim por diante, tá? Número 3, encontrar 6 substantivos no diagrama e depois escrever os substantivos que você encontrou. Quais deles nós escrevemos com inho, inha? E quais deles nós escrevemos com zinho e zinha? Temos também o desafio da abertura. Escreva no diminutivo o nome dos objetos que você encontrou, usando inho, inha ou zinho, zinha. Então, lá na imagem de abertura, vocês encontraram alguns objetos, alguns substantivos, né, que estavam fora do lugar, certo? Deixa eu provar para lá também para vocês identificarem melhor. Então, aqui vocês encontraram alguns objetos que estavam fora do lugar. Vocês circularam e escreveram aqui cada qual no seu lugarzinho, né? Agora, gente, a atividade dessa página, da página 101, está pedindo para vocês pegarem esse substantivo e reescreverem aqui, só que passando para o diminutivo, utilizando as terminações inho, inha, zinho, zinha, tá bom? Então, por exemplo, lá, vocês colocaram um substantivo bola. Aí vocês terão que escrever aqui, bolinha, utilizando a terminação inha, ok? Muito bem, galerinha. A prof deixou para vocês lá na aula, no slide da aula de hoje, uma atividade no formulário, alguns desafios lá para vocês resolverem referente a esse assunto dos substantivos com terminações, para vocês saberem qual é. Tem vídeos também. E não esqueçam de ouvir a história de hoje, tá bom? Um abraço bem gigante da Prof. Neia e até a próxima aula de português.